A paz a todas, boa noite, mulherada. Boa Boa noite, boa noite, noite. a paz. A paz. Iniciamos Paz. mais Boa uma noite. quarta, boa noite, Roma. Mais uma quarta abençoada. As irmãs estão chegando aos poucos, a gente sabe, né? A gente fala é uma correria, estava falando com a pastora, cada um sabe da sua correria, mas eu creio que Deus preparou esse momento. Então, estamos aqui reunidas para falar do amor de Deus, para poder ouvir um pouquinho, né, do que Ele tem preparado, o que Ele vem preparando aí para nós. Cada quarta tem sido uma bênção, cada testemunho que eu tenho ouvido esses dias tem edificado a minha vida e eu creio que tem edificado a vida de vocês também. Então, que a gente possa separar esse momento realmente para ouvir Deus falar com a gente, que nesse tempinho que a gente tem aqui, nessa uma horinha e pouco, que você possa, né, reservar para ouvir Deus, que a gente possa estar de coração aberto, de mente aberta, para ouvir tudo que Ele tem preparado para a gente essa noite. Você possa fechar seus olhos nesse momento, se você estiver em algum lugar quietinha, se você estiver na correria né, de fazer as coisas de casa, ainda chegando em casa, tenta fechar seus olhos e entregar agora os seus pensamentos. Senhor, eu te entrego, meu Pai, te entrego as nossas vidas, Pai. Senhor, eu te entrego, meu Pai, todos os pensamentos ruins que querem nos roubar deste momento, Pai. Tudo que quer tirar nossa atenção, todos os empecilhos, tudo que não provém de Ti, Pai, que caia por terra neste momento, Senhor. Eu te peço, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Senhor, edifica, meu Pai, cada uma das tuas filhas, que elas possam estar de mentes e de olhos abertos e de coração aberto, Senhor, para te ouvir, para te sentir, Pai. Que esta quarta-feira venha ser mais uma quarta-feira abençoada, Senhor, mas que venha ser diferente, que elas não venham entrar, que elas não venham sair conforme entraram, Senhor. Senhor, eu te peço, cuida das tuas filhas, meu Pai, daquelas, meu Pai, que já separaram, que já estão aqui, meu Pai, para te ouvir, para te sentir, meu Pai. E aquelas que ainda estão por vir, que estão se organizando, Senhor, para poder ouvir a tua palavra. Eu te peço, Senhor, visita cada uma delas, visita a casa, visita o trabalho, visita o casamento, visita a saúde, visita, meu Pai, a mente, Senhor. Visita, Senhor, cada uma das tuas filhas, Pai, que elas possam estar preparadas, Senhor, para essa noite, Senhor. Porque eu creio, Pai, que o Senhor vai falar conosco, meu Pai. Assim como o Senhor já tem falado ao meu coração, Pai, eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada uma das tuas filhas aqui, Senhor. Então, que a gente possa estar preparadas para receber, Pai, porque muitas vezes buscamos respostas e queremos a nossa resposta, mas o Senhor tem uma resposta melhor. O Senhor, os planos do Senhor é maior e melhor que o nosso, Pai. Obrigada, Eu te Jesus. peço, Pai, fala, meu Pai. Senhor, eu te entrego, meu Pai, a vida da pastora, que o Senhor venha falar o coração dela. Eu acredito que desde o dia que ela aceitou esse convite, o Senhor já vem ministrando na vida da tua filha, Senhor. Então, que venha ser o Senhor a falar através da boca dela. Senhor, usa ela como instrumento do Senhor. Senhor, Amém. abençoa a casa dela, abençoa o trabalho, abençoa a família, abençoa, meu Pai, a tua filha, que onde ela for, meu Pai, onde ela pisar a planta dos pés dela, meu Pai, ela venha ganhar vidas para ti, que ela venha ser edificada também, Senhor. Renova ela a cada manhã, meu Pai, fortalece, Senhor. Traz, meu Pai, traz mais de ti, mais a tua presença cada dia mais para a vida da tua filha, Senhor. Senhor, eu não a conheço, não sei as necessidades, mas o Senhor conhece, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, os seus planos são lindos, Pai, para cada uma de nós. Por isso eu te peço, abençoa ela, protege e livra de todo mal, Senhor. Abençoa cada uma das minhas irmãs que aqui estão, meu Pai, e aquelas que vão assistir depois desse culto, Senhor. Que o Senhor venha falar tremendamente, mesmo aquelas que vão ouvir depois, Pai, que elas venham sentir a tua presença, Senhor. Assim como eu creio que nós vamos sentir nessa noite, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, eu te agradeço por este dia, eu te agradeço pela oportunidade, meu Pai, de ter comida na mesa, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de ter uma cama para dormir, te agradeço, Pai,
por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer, meu Pai, não só por mim, mas por todos nós, Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. A palavra da senhora, fique à vontade. Obrigada. É com muita alegria que eu estou aqui. É um privilégio poder falar da palavra de Deus, poder ser alguém que recebe um convite como esse. Eu não estou exatamente no altar, mas eu estou no altar. Nós estamos na presença de Deus e isso me traz muita alegria e muito temor. Eu sou a Marcela, como a Thalita me apresentou, eu sou mãe do Christian, que tem 12 anos, esposa do Rodrigo. A nosso chamado pastoral, a nossa vida ministerial começou há 16 anos atrás. Nós fomos um casal recém-casado e enviado para outro estado, para outro lugar do Brasil, para começar uma igreja. Nós somos da Bola de Neve e estou aqui, parece que foi ontem. Opa, desliguei o microfone sem querer. Então, eu já tenho esse tempo nessa vida ministerial, servindo ao Senhor, com essa grande responsabilidade. Mas eu confesso para vocês que quando eu era uma jovem, uma adolescente, eu achava que certas coisas espirituais, elas eram como mágica, elas eram um fato rápido. Eu li lá que o salmista falou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então eu entreguei hoje a minha família, amanhã ele já faria esse mais que ele falou. Eu confesso que eu tive essa inocência, essa imaturidade de acreditar que tudo aquilo que eu lia na Bíblia se cumpriria. Eu vi que Moisés se tornou amigo de Deus, então eu queria também ser amiga de Deus. Eu vi que Jesus, primeiro milagre dele, ele transformou a água em vinho, então vamos orar por essa água e ela vai se transformar pelo poder do nome de Jesus em o que for necessário. Eu acredito que muitas pessoas já tiveram essa fé, né? Não que seja errado, nós temos que ter fé, mas esse imediatismo, ele é muito comum, ele é um comportamento como os nossos filhos têm. Se vocês são mães aqui, vocês sabem. Filho, não dá para comprar a bicicleta, não dá para comprar o skate. Mãe, passa no cartão. Mãe, ora. Então, é uma fé muito pura. Mas eu quero te perguntar, você sabe qual é o preço de um milagre? Primeiro, eu quero te dar a definição do que é milagre. Milagre é o ato ou o acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, é um acontecimento formidável, algo estupendo, algo admirável por sua perfeição, um prodígio, algo espantoso e um sinal ou indício de que há interferência divina na vida de alguém. Quando Jesus esteve à Terra, ele fez muitos milagres. Lá em João 20:31, a palavra de Deus fala que, além de todos os milagres registrados nos evangelhos, muitos não estão ali porque não caberiam, porque se todos fossem escritos, nem que tivesse todas as bibliotecas do mundo inteiro, poderia se registrar a quantidade de milagres que Jesus operou. Então, Jesus é aquele
que continua operando milagres. Há uma face de Jesus que nos convida para renunciar, que nos convida para deixar a nossa vontade, a nossa opinião, as nossas mágoas, os nossos preconceitos, os nossos ranços que às vezes a gente cria com algo ou alguém. Existe essa parte sobre Jesus que nós temos que aprender, que nós temos que imitar, que nós temos não só que ouvir toda quarta-feira, talvez você ouça um exemplo diferente, mas nós somos chamadas a viver de fato e de verdade, como o salmista falou, a tua palavra eu escondi dentro de mim para não pecar contra ti. Mas também existe uma face do Senhor Jesus que é uma face como nós cantamos aqui, de oferecer milagres. Ele nos convida, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me, mas em algum momento você também será alguém alvo desse milagre. E eu pergunto para vocês, qual é o milagre que você precisa hoje? O que eu chamo de milagre, talvez possa ser algo realmente sobrenatural, que não está ao meu alcance, mas talvez o que você chame de milagre é se sentir amada, é perdoar alguém que te feriu, é conseguir se olhar no espelho e não ter ódio de você, é conseguir amar as pessoas como você sabe que você deve amar. Bom, mas existe algo que o Senhor quer nos entregar, que vai além de tudo que você possa pensar ou imaginar. Mas a grande questão é: nós estamos dispostas a passar pelos processos que Deus tem para as nossas vidas? Nós estamos dispostas a não ter aquela inocência de uma criancinha de 2, 3 anos e falar, poxa, a pastora pregou sobre o milagre, então quer dizer que eu vou acordar na quinta-feira e todas as minhas contas serão pagas? Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Eu declaro uma semana de portas abertas, eu declaro uma semana de bênçãos liberadas, que as janelas dos céus estejam escancaradas sobre você, sobre a sua família, que onde você plantar, onde você colocar as suas mãos, esse lugar possa prosperar. Eu profetizo isso na sua vida. Mas esse não é o caminho natural. Geralmente, os milagres que Jesus operava, lembra da mulher do fluxo de sangue? Havia uma mulher ali nos evangelhos, a Bíblia nem cita o nome dela, de tão corriqueira não, de tão inusitada que foi o momento, a história dela. Essa mulher padecia com fluxo de sangue há 12 anos. E a Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo que ela tinha para tentar se curar e ela ainda não havia conseguido. E ela ouviu falar da fama de Jesus, de tudo que Jesus operava, e no meio da multidão ela se escondeu debaixo de todo mundo, porque não era permitido que uma mulher se aproximasse de um homem e pegasse nele, mas ela encontrou um jeitinho, ela se arrastou ali. Alguns teólogos falam que provavelmente o caminho que ela usou foi se rastejar mesmo, até que ela chegasse nas vestes de Jesus, que provavelmente era um vestido, e ela teve uma fé, ninguém falou isso para ela, mas ela acreditou que só de tocar nas vestes de Jesus ela seria curada. Então, essa mulher, ela teve uma fé inusitada, ela teve uma atitude que ninguém esperava, mas olha a trajetória dessa mulher. Há 12 anos ela esperava por isso. Então, passando dessa visão imatura, imediatista,
Deus, ele continua nos convidando a ter uma atitude de esperança, uma atitude de perseverança. E lembrando daquela Marcela de 25 anos atrás, quando eu tinha meus 15 anos, e que eu pensava que as coisas de Deus eram como mágica. Esses dias eu dei um jogo para o meu filho é autista, e ele precisou ficar internado um dia no hospital, ele teve uma crise respiratória, e aí eu prometi um jogo para que ele deixasse o médico colocar o acesso, porque tinha que fazer vários exames, tinha que colocar soro, enfim. E tive a brilhante ideia de comprar um jogo de mágica, porque ele se interessava por isso, e eu vi, não tinha nada de ruim. Gente, pensa na dificuldade. Meu marido ria da minha cara, porque ele, o que você tem na cabeça? Olha o que você foi comprar, isso aqui nem adulto consegue, quanto mais criança. E aí o que eu me dei conta? Gente, nem mágica é fácil. E, na verdade, mágica não existe. Mágica é um truque que alguém estudou, treinou, batalhou por muito tempo para conseguir aprender a fazer aquilo. E a vida real, mulheres, ela tem um preço. Sangue, suor e lágrimas. Essa é a verdade. Só que Deus, no pacote que ele separou para cada uma de nós, lá no Salmo 139, a Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda, que os pensamentos do Senhor, eles nem podem se comparar a toda areia, que se nós contássemos toda areia, nós contaríamos e nem chegaria ao fim, ou seja, nós não podemos imaginar, a nossa mente é limitada, a nossa capacidade cognitiva não consegue visualizar o que Deus escreveu ao nosso respeito. É grandioso, é poderoso, é maravilhoso, por isso que o salmista falou que de um modo assombrosamente maravilhoso nós fomos criadas. Ou seja, esse Deus que fez tudo isso, ele também tem milagres para você. Hoje eu poderia estar pregando sobre vários assuntos a respeito do universo feminino, mas eu estou aqui para te dizer, Silvana, não sei se eu vou conseguir ver o nome de todas, Roma, Josefa, Sueli, Thalita, Bruna, Lília, deixa eu ver aqui, não consigo ver o nome de todas, mas se sintam representadas. Eu estou aqui para dizer, Juliana, que Deus está interessado em realizar algo poderoso, algo assombroso, algo maravilhoso, algo incomparável, algo que a força do seu trabalho não é capaz de realizar, algo que pessoas que te amam e possam fazer algo por você não são capazes de fazer, algo que toda a estratégia humana, que o melhor coaching não é capaz de fazer. Existe um Deus que é o Criador dos céus e da terra, existe um Deus que tem o seu trono sobre os céus, mas que também habita em cada uma de nós, que está interessado, que está preocupado, falando com palavras humanas para que você possa entender, que está interessado em fazer algo que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram e que jamais subiu no seu coração, que jamais chegou no seu coração. Existe um Pai maravilhoso que se importa, que se preocupa, que tem interesse, que tem mais amor por você do que os seus pais biológicos, do que pessoas que dariam a vida por você. Ele te ama e está interessado, e ele tem milagres para você. Eu tenho certeza que nós estamos em uma temporada de milagres. Em nome de Jesus, vocês creem? Diz aí amém. Aleluia, amém. Amém. Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher
que precisa de um milagre no seu casamento. É evidente que há essa interferência divina diante do significado de um milagre, mas qual é o preço que você estaria disposta a pagar? A mulher do fluxo de sangue, o preço dela foi correr, foi entrar no meio da multidão, foi ser vista como uma mulher. Cara, essa mulher é louca, ela não conhece a lei. Como assim ela tá tocando um homem? Como assim ela tá imunda? Porque ser alguém com fluxo de sangue sem parar era considerada alguém imunda, alguém impura. Então essa pessoa, ela não tinha liberdade para estar ali no meio da sociedade. Qual é o preço que você, como uma mulher casada, faria ao seu marido? Você obedeceria a palavra de Deus incondicionalmente? Você elogiaria o seu marido, respeitaria o seu marido, você abriria mão de uma opinião num determinado momento para que você pudesse levantá-lo. Nós ouvimos muito a palavra submissão, mas na verdade nós não entendemos de fato o que ela é. Ai, submissão é ter a mesma missão do marido. Não, a submissão é você usar uma força que Deus te deu para se colocar ali sobre o marido e fazer esse homem levantar. Então, na verdade, a submissão, ela não é ser pisada por alguém, é ser inferiorizada por alguém, é ter uma força de uma leoa dentro de você capaz de ressuscitar alguém que estava morto. Olha o que eu ouvi do meu marido hoje, e se eu soubesse, eu teria feito antes. Meu marido tá fora do peso já tem alguns anos, e aí eu peguei um ritmo de academia e tal, aí agora ele falou, eu vou fazer academia, né, que senão daqui a pouco ela vai estar toda bonitona, e eu... Esse é um exemplo bem distante do que a mulher ela faz. Ela tem uma força vinda do céu, não é uma força para te trazer peso, para te trazer mais uma responsabilidade, mas é uma força do céu, uma habilitação do Senhor, que você não seria capaz de fazer isso por você mesma, para que você possa levantar alguém, que você possa coroar alguém. Mas será que nós estaríamos dispostas a fazer tudo isso, a passar por processos para viver milagres? Eu quero te contar uma história hoje que está lá no livro de 1 Samuel, uma história muito conhecida. Eu vou ler para vocês 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava pelo que chorava e não comia. Eu já continuo o texto. Bom, havia um homem que era casado, tinha duas mulheres, uma era aquela mulher que tinha muitos filhos e a outra era alguém que não tinha nenhum. Não é que ela
sei lá, só tinha um filho, só tinha 2 e a outra tinha 15, ela não tinha nenhum e nem sinal. Pelo contrário, ela tinha um diagnóstico de esterilidade. E só uma mulher que já se sentiu estéril sabe o quanto isso dói na sua alma. Eu nunca recebi um diagnóstico de estéril exatamente, graças a Deus, mas em algumas fases da minha vida eu me senti estéril em outras áreas que não fosse a maternidade. Você já se sentiu assim? Como se você não conseguisse dar frutos? Sabe quando Jesus olha para aquela árvore e fala: ah, essa figueira ela tem que ser cortada porque ela não está dando frutos. Claro que tem um contexto e um sentido, mas eu sei que nós mulheres, nós passamos por esses momentos, por esses pensamentos, por esses diagnósticos de pessoas, por essas palavras que entram como, aliás, mentiras que entram como verdades dentro de nós. Eu tive, depois do meu filho, Christian, ele nasceu em 2010, e em 2012 eu engravidei de novo, mas era uma gestação anembrionada, que só tem o saco gestacional, não tem o embrião. E passar por aquela experiência foi muito difícil, foi muito dolorida, porque você vai para o hospital, você tem que fazer aquela pequena cirurgia, você cria a expectativa da chegada de um novo filho, mas o que mais me doeu foi porque um dia eu comentei com uma pessoa que me amava, sobre o tipo dessa gestação. Na época ainda não tinha feito a cirurgia, porque primeiro o médico fala, espera um pouquinho, pode ser que seja no início, por isso que não está aparecendo nada, enfim. Quando eu disse isso, essa pessoa falou, nossa, isso é espiritual também, né? E aquela mentira cravou dentro de mim. Então, o que o diabo me contou ali? E o que pessoas nos contam? Cara, você nunca vai chegar nesse lugar que você espera. Você nunca vai ser aquilo que Deus disse ao teu respeito. A Bíblia é a verdade, mas é verdade para os 214,9999 milhões de brasileiros. Esse 01 que é você não é para você. Sabe quando todas as experiências, todas as maravilhas acontecem para todo mundo, mas você cria aquela mentira que aquilo não vai acontecer com você. E isso vira uma verdade dentro de nós. Não agora, obviamente, mas quando eu era uma criança, eu vivia algo muito doído na minha família. Os meus pais se separaram, a minha mãe se envolveu com uma mulher, o que naquela época, gente, isso aqui é segredo, tá? O que naquela época era algo muito incomum. Enfim, eu tinha uma verdade, uma mentira dentro de mim que se transformou em verdade, que por causa de tudo que eu vivi na minha casa, com certeza Deus me odiava. Então, esse diagnóstico de esterilidade foi muito pesado para Ana. E não era só um diagnóstico. Nós lemos aqui no versículo 6 que essa outra mulher, o que era permitido naquela época, ela provocava. E não era só uma provocação. A Bíblia fala que ela provocava excessivamente. Então, eu imagino que Ana não tinha 5 minutos de paz, que Ana não podia passar na frente daquela mulher sem ser alvo de uma piada, sem fazer um comentário, sem pegar o filho e passar na cara de Ana. Então, ela viveu um contexto terrível. E na nossa vida, na nossa jornada, mulheres, infelizmente, nós vamos ter peninas nas nossas vidas.
Talvez não seja a penina do sexo feminino, mas pode ser alguém do sexo masculino, pode ser um chefe, pode ser um parente, enfim, o próprio Deus, ele vai permitir que peninas apareçam na nossa vida, porque se não forem as peninas, o milagre não acontece. Se não forem as peninas para preparar o nosso caráter, para nos ajudar a ser melhor de quem nós éramos ontem, do que nós seremos amanhã. Deus, ele quer extrair o melhor de nós. Tem ouro dentro de nós. A Bíblia fala lá em Coríntios que há um tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós somos vasos de barro. Aí o apóstolo Paulo fala assim, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, mas há um tesouro. Deus, ele vai nos purificar. Lá no Salmo 12 fala que Deus faz um processo como faz com a prata, como o fundidor faz com a prata. A prata, ela só está pronta, não sei se você sabe disso, quando o fundidor, ele pode se ver nela. Então, não é um processo fácil, requer sangue, suor e lágrimas. Estar vivendo nesse mundo não é algo confortável. Nós temos que tornar a nossa rotina, o nosso cenário, ter a ótica certa e fazer de todas as coisas leve, mas não é fácil. O ourives, para que ele torne o ouro, olha, são muitas fornalhas. Ai, meu Deus, o oleiro, para fazer o barro, ele trabalha demais. Então, Deus, ele usa pessoas para nos afinar, para nos melhorar, para nos purificar, para nos ajudar. Deus está sendo ruim? Não, Deus está sendo maravilhoso, porque senão nós nos tornaríamos filhas mimadas, porque senão nós teríamos para sempre aqueles pensamentos de adolescente. Ai, eu vou sair na rua e vou encontrar o príncipe encantado e ele vai resgatar a Alice. Ai, e ele vai colocar o pezinho na Cinderela? Então, mas isso é só nos filmes, isso não existe na vida real. Se nós não tivéssemos dias difíceis, pessoas difíceis ao nosso lado, nós seríamos egoístas, nós seríamos pessoas voltadas para nós mesmas, nós não iríamos amar ninguém. Olha só, nós já nascemos aprendendo tudo isso. Se você teve irmãos é uma bênção, mas irmãos também, entre aspas, é uma pedra no nosso sapato, porque eles são diferentes, porque nós temos que dividir tudo com eles, ainda mais se você teve mais de um. Eu tenho 2 irmãos. Cada um é de um jeito, cada um gosta de uma coisa, um começa a trabalhar primeiro que o outro e começa a ter coisas que o mais novo não tem e vira aquela coisa. Às vezes o pai dá um curso para um porque chegou a idade de ter isso. Então a gente já no nosso ambiente familiar, nós já somos treinadas para o nosso propósito. E o que Deus quer? Que nós resistamos quando as peninas aparecerem. Deus quer que nós agradeçamos e não cedamos a isso, e não entremos nesse jogo. 1 Coríntios 12:10 fala assim: por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nós precisamos entender que para que a gente tenha as marcas de uma cristã, de uma pessoa que vive o novo de Deus, que está cheio de Deus, nós vamos
ser colocadas diante de cenários e de pessoas difíceis. Salmo 56:8, não precisa abrir, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Gente, olha isso. A Bíblia fala que até as nossas lágrimas, elas vão para um odre, para um recipiente que Deus está vendo ali. E o salmista falou que no momento das perseguições, Deus estava ali contando os passos. Deus tem um relógio. Ele sabe quantos dias você sofreu, ele sabe quantos dias você renunciou, ele sabe quantos dias você obedeceu, ele sabe quantas renúncias você já fez, ele sabe o quanto você já investiu de tempo em alguém, em uma causa, ele sabe, está ali no livro dele, nada se perdeu. Ele sabe, é por isso que uma hora o nosso milagre vai chegar. E eu vou crer, e eu quero que vocês creiam, eu não vou duvidar, e nenhuma de vocês vão duvidar. Eu declaro uma mente cheia de transformação, porque a palavra de Deus diz que nós não nos devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos nos transformar. Transforma a sua mente hoje, transforma a sua mente amanhã, não seja mais a mesma pessoa, não seja mais a mesma Marcela, a mesma Roma, a mesma Juliana, a mesma Sueli, a mesma Thalita, mas transforme o seu pensamento. Quando nós vivemos naquele mesmo molde, naquele mesmo padrão, não vai vir o crescimento. Por isso, aceite os desafios dessa vida. Deus quer treinar as nossas emoções e o nosso caráter, e Ele não faz mágica. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele usa tratamentos, Ele usa treinamentos, Ele usa experiências difíceis. Bom, tem um meme que fala assim, Deus, eu sei que o Senhor me fez um guerreiro, mas eu acho que o Senhor me confundiu com Rambo. Não é verdade? Aí, lá no versículo 7, diz assim, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Infelizmente, Ana, ela acabou cedendo à pressão que Penina fazia a ela. Porque para uma pessoa deixar de comer e não parar de chorar, provavelmente ela já estava num quadro de depressão. E há momentos na nossa vida, mulheres, que nós ainda conseguimos segurar as rédeas ali e não deixar nos afundar naquela situação. Mas há momentos que, se você não segurar essas rédeas, você vai se afundar naquele buraco. Por isso, não se afunde, guarde o seu coração. O nosso coração é o nosso tesouro. A Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração porque ele dele é que procedem as fontes de vida. Se você não guardar o seu coração, você vai morrendo e nem vai perceber. Grandes partes das doenças, sabe-se que elas estão ligadas aos nossos sentimentos. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 15:13, que a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma todo o corpo. Então, tem coisas que são decisões, nós precisamos decidir, não, eu não vou me afundar, eu não vou me deixar levar por essas mentiras que alguém disse, que eu vi nos filmes, que eu vi em algum lugar, não, eu vou crer no que Deus disse ao meu respeito. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, porque isso é impossível, o corpo dela vai dar sinal, o leite vai jorrar e ela vai ficar toda molhada, mas Isaías falou, ainda que isso pudesse acontecer, Deus jamais se esquece.
E aí, por que você vai acreditar no que você está dizendo para você mesma? Porque o nosso coração é enganoso, ele mente. Por que você vai acreditar nas mentiras do seu coração e não vai acreditar nas verdades do seu Pai Celeste, do Criador dos céus e da terra, daquele que disse sim, nasça, Marcela. Todas nós só nascemos por causa da permissão de Deus. E aí, essa nossa amiga, lá no versículo 11, ela tem uma atitude positiva. A Bíblia diz assim, versículo 10 primeiro. Levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, fez um voto. Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares e da tua serva não te esquecer e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha o que essa mulher fez. Ela fez uma oração entregando a Deus, porque quando você entrega, um peso sai de você, mas também ela deu um propósito para esse milagre. O que você vai fazer quando Deus te der esse milagre? Fugir das reuniões da Thalita? Não, é aí que a gente tem que entrar e trazer outras pessoas. É se ensoberbecer? Não, é aí que você tem que dar mais graça a ele, é aí que você tem que ser mais humilde, sabendo que se não fosse a mão poderosa dele, isso não teria acontecido. Mas eu quero te ensinar a dar propósitos às orações que você faz. Por exemplo, em 2012, nesse mesmo ano que aconteceu tudo isso, de ter uma gestação e tal, eu descobri que meu filho era autista. Eu passei por um processo difícil, porque não é o diagnóstico, é não saber o que fazer com uma criança que se bate, com um filho que não come, que não dorme, mas eu aprendi a dar um propósito para aquilo que Deus tinha me dado. Eu passei a perceber que o meu filho, que o autismo, ele não era a vingança de Deus, né? Óbvio que eu não pensei isso, mas, poxa, você se pergunta o que eu fiz de errado, será? Num primeiro momento. E depois eu aprendi, não, tudo que Deus faz é com um propósito muito bem definido. Ele sabe o que vai acontecer. Eu não posso dizer que Deus me deu o autismo, porque se tivesse uma mãe aqui autista, ela me jogaria 1 milhão de pedras, mas eu vou usar a expressão, Deus aproveitou o autismo, vamos se dizer assim. E hoje eu vivo diversos propósitos por causa disso. Na minha cidade, nós conquistamos, para a glória de Deus e pela misericórdia e graça dele, a 4ª clínica escola do Brasil. Você tem noção do o que era antes? Só uma dificuldade, um problema, se tornou em um grande propósito. Eu trouxe uma ideia para o meu município, que já acontecia em outros lugares do Brasil, e hoje essa clínica está sendo construída, um projeto de 12 milhões. Você tem noção? Deus quer fazer infinitamente mais, deu um propósito. Ana não podia imaginar que ao pedir isso a Deus, o milagre que Deus a daria se tornaria simplesmente um grande profeta para aquele tempo, que ele estaria ali junto a reis. Ela não imaginava. Versículo 12 diz assim: demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Ana ainda teve mais uma prova. O sacerdote, vendo ela chorando, descabelada, fazendo movimento com os lábios, achou que ela estava bêbada. E aí ela tem uma atitude de humildade. E ela fala: não, Senhor meu, eu não estou bêbada, não. É que eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Eu preciso de um milagre. E aí, no versículo 18, tudo começa a mudar.
A partir desse ato de humildade, ele diz assim: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. Ou seja, se você estava até hoje prostrada, triste, porque nada estava acontecendo, você vai se levantar. Você vai ter uma atitude de coragem. Você não vai andar pelo que você vê, pelo que você sente, mas pelo que você crê. Crianças fazem aquilo que gostam, adultos fazem aquilo que precisa ser feito. Então, se você precisa crer, creia. Se você precisa tratar bem a alguém, trate. Se você precisa se humilhar na presença de Deus, se humilhe. Se você precisa pedir perdão, peça. Não é o que você sente, mas é o que você crê. Ana deixou aquela tristeza, aquele sofrimento, sem ter vivido o milagre ainda, e passou a comer. Vai para academia, vai fazer uma caminhada, pare de dar desculpas. Tem um médico que fala que se você não tem o que fazer, fica dando volta em redor da tua mesa, mas faça algo, porque quando você se levanta, você começa a mudar o padrão dos seus pensamentos. E pensamentos geram sentimentos dentro de nós. Pensamentos geram coragem. Não espere o cenário favorável ou ideal, mas dê uma resposta diferente. Se você já é uma cristã, se você ora em línguas, ore, 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 porque isso vai mudar a atmosfera, isso vai mudar o seu espírito. E aí, mulheres, versículo 20, os milagres, eles chegam. Chegou para mim, chegou aqui para cada uma de nós, talvez muitas de nós não estamos vivendo o milagre que a gente espera hoje, mas em algum momento da sua história, o fato de estarmos vivas depois de uma pandemia, isso é milagre, isso é motivo de gratidão. E os milagres chegam. Olha o que aconteceu com essa mulher. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, o qual chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Você vai viver algo que vai significar, ele vai ter um significado: do Senhor o pedir. E Deus, ele não só faz uma vez, como ele refaz. Lá no capítulo 2, fala que essa mulher engravidou por mais 5 vezes. Você tem noção do que é uma pessoa ser estéril e daqui a pouco ela ter um monte de filho? Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é capaz, eu já falei hoje esse versículo, de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Você vai viver os seus milagres, você vai viver além do cenário que é palpável e que é visível. Mas tenha uma atitude de fé, tenha uma atitude de se levantar. Amém, minhas irmãs? Eu profetizo sobre vocês uma estação, uma temporada, um ano que você vai viver o que você não viveu em 20. O que você não viveu em 2021 e 2022, você vai viver em 2023. E você vai testemunhar, e você vai dar um significado a esse milagre. Você não vai só viver e desfrutar e ir para Las Vegas, para Disney, não. Você vai dizer: do Senhor o pedi. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe todas vocês. Amém, aleluia. Que bênção, pastora, que bênção. É muito bom, né? Ouvir sobre milagres. Eu falo, todo dia eu vivo um milhão de pequenos milagres, e realmente é uma luta, né? Todos os dias, e eu estava falando até com a terapeuta ontem, que eu acho que todo dia Deus, ele me faz sair da zona de conforto. Eu acho que um dos propósitos é que eu não fique estagnada. Eu não sou uma pessoa que gosta realmente de ficar parada. Eu amo fazer coisas novas,
mas eu sempre tento me desafiar para fazer outras coisas. Eu comecei semana retrasada a fazer exercício em casa, falei, preciso voltar para academia, preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha cabeça, preciso realmente sair dessa zona de conforto. E aí o que eu fiz, coloquei meu filho de manhã na escola, coitado. Então eu saí e fiz ele sair da zona de conforto dele também. Porque ele gosta muito de acordar tarde. E ele começou a entrar às 7 da manhã para quem acordava meio-dia para entrar 1 hora na escola. Tá sendo difícil para ele e para nós também, que não tinha costume de acordar essa hora. Então, eu tô levantando 6 horas da manhã, e aí deixo ele na escola, e aí eu falei, como eu vou ser obrigada a levar ele na escola, não vai ter como faltar na escola, né? A não ser que Deus me guarde um dia que ficar doente, espero que não fique. Eu vou ser obrigada a levantar e eu vou ter que ir para academia. Já tô acordada, já vou deixar ele na escola, já vou para academia. E é o que eu tô fazendo. E tô saindo da minha zona de conforto e total, assim, muitas coisas para fazer, mas como a pastora falou, a gente precisa pôr a mente para trabalhar. A gente realmente tem que se exercitar e tirar a mente vazia, que falam, né? Tem o ditado, o pessoal fala que mente vazia é a oficina do diabo. É isso, a gente precisa colocar. Eu falei hoje com uma amiga, eu falei, não, tem que buscar, você tem que mudar, porque senão a nossa cabeça, e a gente sabe que a gente que é mulher, a gente tem muitas coisas, é casa, é marido, é filho, é trabalho, é grupo, é muitas coisas, e a gente precisa tirar esses pensamentos ruins da nossa cabeça, a gente precisa se aproximar de Deus. Ontem eu participei eu até compartilhei com as irmãs lá no grupo, eu participei de um encontro, de uma conferência na Mevan ali de Campinas com o Luiz Hermínio, que foi uma bênção, e ele falou isso muito de milagres, sobre o avivamento, que eu creio que o avivamento vai começar aqui em São Paulo, no Brasil, e a gente precisa trazer de novo esse avivamento. Tem muitas pessoas com sede de buscar Deus. Ontem, quem viu meus stories, o céu desceu naquele lugar. Era todo mundo que viu os meus vídeos e falava assim, meu Deus, eu estou sentindo a presença daqui só de assistir o vídeo. Porque é isso, a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa se achegar. E a gente vai e crer no milagre, porque o meu pastor fala, né? O pastor fala assim, gente, às vezes é dia 30, ele fala assim, até você crer no seu milagre pode vir ainda esse mês. Aí ele sempre fala isso, ele fala até dia 31, até meia-noite do dia 31 ainda esse mês. Então, você crê no seu milagre? E semana retrasada, eu pude ver esse milagre. Ele sempre fala isso, até o final do mês ainda pode acontecer um seu milagre. E no último dia do mês foi culto, acho que foi o último dia do mês que foi o culto, deixa eu olhar, até no dia 29 foi o culto. E eu fui para a igreja. E aí, chegando lá na igreja, eu vivi um milagre, que logo, logo eu compartilho com vocês, mas só vinha isso na minha cabeça, né? Eu falei, até dia 31 ainda, às vezes a gente fala, não, já está no final do mês, não vai chegar meu milagre, seu milagre pode acontecer. Mas ele depende de você, muitas vezes, ele depende de você tomar uma posição, de você se achegar. Ele precisa que você dê o primeiro passo. Nós somos cooperadoras desse milagre, né? A mulher do fluxo de sangue, ela fez algo. Ana fez algo. Sim, ninguém poderia fazer essa mulher engravidar. Foi Deus que fez, obviamente, mas ela precisava sair desse lugar. Imagine se ela engravidasse sem comer. Olha como Deus é lindo, né? Ela teve aquele despertar, passou a comer. Imagine uma mulher depressiva que não tivesse dado um propósito a Deus. Deus espera, Deus está esperando sair dos nossos lábios, ele já sabe.
mas Ele quer que você tenha essa experiência de dizer com as suas palavras e você ver realizado, e você ver concretizado. Deus quer que você fale, Senhor, eis-me aqui, é isso que eu espero, é isso que eu preciso. Quando o Senhor responder esse meu clamor, eu vou fazer isso em teu nome, isso será para a tua glória, isso será para ajudar pessoas. Passará por mim o milagre, mas eu quero transbordar na vida de outras pessoas. O milagre passou por Ana, mas Samuel foi feito para Israel. Deus quer que você sonhe com coisas que dê destino a muitos. Até a mulher do fluxo de sangue, que o milagre salvou a vida dela, mas hoje inspira a tantas de nós. Maria, o avivamento começou com Maria. Maria era uma mulher comum, como eu e você. Nós podemos gerar o avivamento na terra, mas nós temos que aceitar os processos, nós temos que nos sujeitar, que obedecer, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos esvaziar, nós temos que ter uma amizade com Jesus como nós não tivemos em 2022. A cada dia essa amizade tem que crescer, tem que se aprofundar. Amém. É verdade, pastora. A pastora falou, eu tenho mania, eu vou no culto e enquanto a pastora vai falando também eu vou anotando, eu gosto de anotar algumas coisas, né? E ontem eu anotei algumas chaves que é um pouco do que você acabou de falar. O pastor falou assim, Deus nunca vai te colocar em um lugar se você não estiver disposto a sair da onde você está. Uau. Nunca vai te colocar. Deus não mostra o caminho enquanto você não sai. E aí tem um versículo na Bíblia que fala que Moisés ele sempre registrava a saída e nunca a entrada, porque os milagres vêm a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, a partir do momento que você toma um posicionamento. Como a pastora falou, todos os milagres que aconteceram na Bíblia, Deus ele podia dar de mão beijada, mas em todo momento ele falava, faz isso que eu vou fazer o milagre. Ele sempre pedia para a gente tomar, a gente dar o passo, que o resto ele faria. Então, é exatamente isso, a gente dar esse primeiro passo, né? O pastor falou ontem, se você quer, eu quero um novo negócio, eu quero que o Senhor me mostre, ore a Deus para ele te trazer a confirmação, e muitas vezes a gente está reclamando, mas a gente não quer sair, você não quer tomar, não, eu só vou sair se Deus abrir outra porta para mim, mas às vezes Deus, ele quer, saia que eu vou te mostrar para onde você tem que ir, né? Ele não falou, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu, Senhor, te mostrarei. Então, às vezes a gente precisa sair, às vezes a gente só quer, não, eu só vou sair se abrir outra porta de emprego, mas você não saiu desse, você não deu um passo de fé, porque ter fé é isso, é pisar sem ver o chão. Então, Deus ontem falou tremendamente comigo. Eu falei que eu até desidratei, tanto que eu chorei. Eu falei, meu Deus do céu. Uau! Foi uma bênção. E ele falou do que a pastora falou, né? Ele falou, nós somos um rio de águas vivas. E a água que entra em nós, ela precisa correr para outras pessoas. Então, eu sempre falo isso para as meninas, toda vez que Deus dá uma bênção para a gente, toda vez que acontece um milagre na nossa vida, ele nunca é só para nós. Ele sempre vai transbordar na vida de outras pessoas, ele sempre vai edificar outras pessoas, por isso que eu sempre falo, gente, abra a boca de vocês, contem os testemunhos também de vocês, do que Deus tem feito, porque Deus faz maravilhas nas nossas vidas e a gente precisa abrir a boca, a gente precisa contar os milagres que ele tem feito para edificar a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Eu fui trabalhar segunda-feira na empresa e na hora que eu estava no caminho, eu fui de carro e aí eu fui orando, falei, Senhor, eu queria tanto falar do teu amor para as pessoas no meu trabalho, eu queria tanto que o Senhor me desse uma oportunidade, nem que seja um pouquinho, assim, de eu contar o meu testemunho, né? E eu passou o dia normal, aí na hora de ir embora eu falei para o pessoal, falei para 2 amigos meus, eu falei, vocês querem carona? Eu falei, eu tô na casa da minha mãe no ABC, se vocês quiserem eu dou carona para vocês. E eles falaram, quero sim. Aí do nada a gente começou a conversar, a falar de carnaval, aí eu falei para elas, eu falei, não, eu falei, no carnaval não vou viajar não, eu comprei
comprei um ingresso para ir no culto do David Leonardo e vou no carnaval, vou no culto. Aí a minha, ai, que legal, que não sei o que, ai, meu namorado gosta, e aí do nada a gente começou a falar do amor de Deus, e aí eu comecei a falar para ela que está muito tempo afastada, e ela falando que o namorado dela queria muito encontrar uma igreja, que ele gosta de uma igreja mais fervorosa, e a gente começou a falar, e a gente foi o caminho todo falando do amor de Deus. E aí, quando ela desceu do carro, eu falei, Senhor, muito obrigada, Pai, porque eu só queria poder falar um pouco, porque quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se achega a Ele, a gente quer falar do amor dele, a gente quer compartilhar com outras pessoas. É o que eu falo, tem aquele louvor, né, que fala, para onde eu irei se não tenho para onde voltar? Só tem você, palavra de vida eterna. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente não quer voltar para trás. A gente quer mais, a gente quer que as pessoas sintam o que a gente sente. Ontem, eu e meu marido levou um amigo nosso também para a igreja, e aí ele estava mais acostumado com a igreja mais tranquilinha. E quando chegou lá, aí falou, nossa, e o povo dando glória, e ele começou assim, ficou todo... Meu marido, é isso que eu gosto de ver as pessoas ali, mas por que o pessoal tá assim? Por que o pessoal fica falando alto, e o pessoal chorando? Ele falou, eu levo para um lado um chorando, outro para o outro chorando, e outro sapateando, e a gente falou assim, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Quando você se achega a ele, você sente ele falando no profundo, né? Mexe dentro da gente que a gente não consegue nem se controlar. Aí eu falei para ele tá começando agora na fé, eu falei assim, vai se aproximando de Deus que você vai ver. Vai ter dias que você vai entrar dentro do seu quarto e você mesmo vai cair em prantos ouvindo Deus falar com você. Então, essa presença, essa intimidade, isso é bom demais e a gente precisa disso para poder viver o milagre, né? A gente precisa disso. Então, pastora, que bênção, 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 bênção. Muito obrigada pela palavra. Fui renovada mais uma vez essa noite. Meninas, alguém quer contar algum testemunho, quer falar alguma coisa antes da gente pegar os pedidos de oração? Eu só quero complementar, assim, que achei muito importante a fala da pastora, quando ela traz para reflexão o que a gente vai fazer depois do milagre, né? Qual é o sentido que a gente vai dar, qual é o propósito que a gente vai dar. E para mim, realmente, aqui eu parei para pensar, né? A gente está à espera de tantos milagres, e o que eu vou fazer depois? A gente não para pensar, né, sobre isso. Eu achei muito interessante ela trazer, né, essa fala, e eu não sei se todo mundo parou um pouquinho, assim, para refletir sobre isso, né? Qual o movimento que a gente vai dar na vida da gente. Achei muito interessante, eu queria só comentar mesmo. E sobre as ações, sobre sair do lugar, sobre se movimentar, realmente, às vezes a gente tem que parar para pensar, para ver por que algumas coisas não estão andando. O problema está na gente, está no outro, onde está? A gente tem que, né, buscar ali, enxergar o que está acontecendo. E aí, seguindo essa questão do movimento, de sair do lugar, recentemente eu comecei a fazer uns cursos gratuitos, e são mais aqueles cursos que chamam, que são chamativos, para que no final depois você vá e faça um curso, né, com a escola, um curso mais profundo com a escola que está proporcionando os cursos. E eu estou fazendo um curso muito interessante, até compartilhei com a Thalita, né, indiquei, na verdade, e me trouxe tanta reflexão, e eu também tenho um caderninho aqui, fui anotando o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, qual o ponto que eu preciso dar um pontapé, e as ações que eu preciso fazer para ser produtiva no dia a dia, porque às vezes tem muita gente que tem muita coisa para fazer, mas às vezes o dia passa e você fez tanta coisa e você não conseguiu enxergar a sua produtividade, né? Então, colocar ali, listar quais as ações que você tem para fazer. Por exemplo, eu preciso estudar pelo menos 1 hora do meu dia, de acordo com a minha disponibilidade, porque, infelizmente, eu sou do tipo de pessoa que eu começo um curso, uma atividade, e aí eu procrastino muito, e às vezes eu não consigo concluir, né, e isso é ruim, porque depois você para pensar, você vê que tudo que você começa não tem fim,
Então, fui colocando no papelzinho ali e escrevendo tudo que eu preciso fazer. E essa é a questão do movimento, você se movimentar, fazer as coisas girarem para que outras coisas venham a acontecer, né? Então, na verdade, só queria compartilhar isso mesmo e complementar a fala. Muito bom. Amém, Li. E eu vou dar mais um exercício que o pastor passou ontem. Eu sempre falo para as meninas escreverem uma carta para Deus. Se você, né, quer muito alguma coisa ou um projeto para esse ano, escreva uma carta para Deus, compartilhando com ele os seus sonhos, os projetos. E no final da carta coloca sempre assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas ontem o pastor falou assim: muitas pessoas têm costume de fazer a carta com os projetos, né? Pedindo para Deus algumas coisas que querem atingir. Mas ele estimulou a gente a escrever para Deus não os projetos, mas escrever o que a gente quer que Deus nos liberte. E é muito isso, né? Porque a gente coloca lá 300 mil coisas que a gente quer fazer, mas a gente não coloca, tipo, é igual a Lília falou, eu tenho mania de procrastinar, eu também tenho muito essa mania de procrastinar. E eu tenho pedido para Deus me libertar disso, tanto que hoje, até no meu próprio trabalho, assim, às vezes eu tenho que fazer um monte de coisa quando eu falo, meu Deus. E aí eu coloquei como meta para mim que todos os dias eu comprei uma planner, eu tô com tem uma lousa aqui na minha mesa, na minha frente, e todos os dias eu coloquei 3 coisas que eu preciso finalizar todos os dias. Então, dentro de todas as 1000 atividades que eu tenho que fazer no dia, eu sempre coloco 3 atividades que eu preciso todos os dias concluir elas. E eu tenho pedido para Deus me liberta disso. Então, esse é um dos posicionamentos também que a gente precisa fazer, igual a Lia falou, às vezes parar para refletir quais são as nossas fraquezas, o que a gente, né, precisa melhorar dentro da gente, e escreve para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor me liberte disso, de algum vício, da preguiça, das vezes eu não conseguir levantar cedo, eu preciso ir para academia, Senhor, eu preciso estudar, tem tantas coisas que a gente precisa realmente nos libertar. E Deus vai trazer a força para a gente, Ele vai trazer esse direcionamento, mas a gente precisa se posicionar para que isso aconteça. Depois que eu comecei a fazer essa planner, que eu comecei a me posicionar, eu estou vendo o meu dia render muito mais. Eu olho, às vezes, minhas tarefas e realmente, é o que a Lilia falou, às vezes eu falo, nossa, não acredito que eu fiz tudo isso. Mas depois que eu comecei a me organizar, eu falei, não vou ficar louca, eu preciso ter uma organização, eu preciso me organizar. E é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Amém. Então vou pegar os pedidos de oração. Querem abrir o microfone ou querem colocar aqui? Quem quiser, coloca no chat. Quem quiser, abre o microfone aqui. A Juliana, emprego e vida sentimental, né, dona Ju? Deixa eu notar. Tem alguém aqui querendo engravidar? Eu. Receba. Amém. A cara da minha mãe falando, você é louca, menina, você tá doida. A sua mãe é a Sueli? É. A própria. Thalia, eu quero pedir oração. Vamos aproveitar que ela perguntou isso. Eu quero pedir oração. Eu fui diagnosticada com endometriose profunda e já tem mais de uma semana que eu tô menstruando e eu tô com muitas cólicas, mesmo tomando remédio para controlar a endometriose. Eu tô tomando remédio. Eu troquei de remédio no final do ano passado e aí, porque eu tava sentindo umas dores, né? As cólicas tinham voltado e agora eu tô já mais de uma semana menstruando e com bastante cólica. Então, quero oração. Amém.
pela minha cura. E eu Amém. quero oração pela vida do meu irmão chamado Ricardo, pela minha cunhada Viviane, Amém. pela minha casa. Amém. A Vanilda tá lembrando aqui, vai ter a festividade, nossa igreja vai fazer aniversário esse final de semana. Eu compartilhei lá, então orar pelo meu ministério Anjo de Aço, pela igreja, peço oração pela minha sogra que estava aqui, saiu, que hoje é aniversário dela, ela está completando mais um ano de vida, e ela estava, eu liguei antes de começar o culto, ela, ai, ninguém me ligou, não rolou um bolinho, acho que ninguém se preocupou, só que minha cunhada tinha ligado de manhã, falado que ia comprar um bolo, então eu acho que ela saiu, porque eu acho que o pessoal deve ter chegado com o bolo lá. Então, orar pela vida dela, para que Deus venha dar mais anos de vida, para que continue abençoando a vida dela, que ela é uma benção na minha vida, é minha segunda mãe. Daniele, pedindo oração pela família, pelo filho Marcos Vinícius. Que mais? Só isso, meninas? Acho que é isso, pastora. Se a senhora puder orar pelos pedidos de oração, eu tenho um caderno aqui recheado de pedidos de oração. E sempre que eu posso, eu entrego esses pedidos de oração. Que Deus venha, né, olhar esse caderninho aqui. E também peço que ore pelas nossas crianças. Eu tenho recebido muitos pedidos de oração por crianças que têm ficado enfermas, internadas. Hoje mesmo eu recebi num grupo aqui um menininho, então, vira e mexe, eu estou recebendo pedidos de oração pelas crianças. E a gente sabe que o inimigo, ele não quer, né? Não quer o nosso futuro. A gente tem que orar pelas nossas crianças, que são o futuro da nossa nação. Então, orem aí pelas crianças. A Sil está pedindo oração pelo seu Hermes, que está com muita dor nas costas. Deixa eu ver aqui mais. A Josefa pela família dela. E eu vou pedir oração também pela minha amiga Thaís e pela família dela, que tem passado por grandes processos aí. Só para eu lembrar aqui, a Ju Emprego, a Regiane é endometriose. Qual que é o nome dos irmãos da Regiane que ela falou? Ricardo. E a cunhada Viviane. Tá. A Juliana é emprego e vida sentimental. Tá. A Vanilda pela festividade da igreja e pela vida da Vanilda também, nossa irmã, que Deus tenha abençoado, ela perdeu o pai há poucos dias, que Deus venha trazer o consolo para ela. Qual o nome da sua sogra? Zélia. Tá. Aí Daniele está pedindo para a família dela e pelo filho dela, Marcos Vinícius. E orar pela mãe, filha. Pela minha mãe, pelo casamento dela, pela vida do meu pai, para que Deus pegue ele de jeito. Pelo seu Hermes, José, família. Acho que já está todos aqui. Se faltar algum, você me fala. Tá bom. Amém. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, obrigada por essa noite tão especial, tão poderosa, tão viva. Eu te peço que essa mesma unção que eu sinto nesse lugar, que essa mesma presença, que essa mesma certeza que há no meu coração de que o Senhor está com as mãos estendidas para nós, que as minhas irmãs aqui creiam, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato que ainda não vemos. Eu te peço em nome de Jesus sobre elas essa convicção, essa alegria pelo milagre que as espera. Como Ana, sem ver, creu, que cada uma aqui possa crer em nome de Jesus, independente do seu milagre ser pequeno, ser grande, de ser algo impossível, porque a tua palavra diz que haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor. Não há. Então enche cada mulher aqui do teu poder, da tua graça,
Pai, do convencimento do teu Espírito daquilo que nós devemos fazer, nos dê coragem, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê ânimos renovados, Pai, para que quando levantarmos amanhã, tenhamos atitudes diferentes, como a irmã aqui falou, ó Pai, nós não queremos mais ser as mesmas, nós queremos viver e fazer algo novo, nós queremos criar o nosso milagre a cada dia. Nós queremos caminhar com autoridade, caminhar em direção aos nossos milagres, para a glória e honra do teu nome. E nos ensina a orar, nos ensina, Pai, a imaginar esse milagre, mas saber o que nós vamos fazer com ele. Pai, se há pessoas aqui que perderam a capacidade de sonhar, dê a elas nessa hora um ardor no seu coração, um fervor em seus corações, para que novamente voltem a sonhar. Aviva cada uma de nós, para a glória e honra do teu nome. Aleluia. Senhor, eu oro pela Ju, eu te peço portas de emprego sendo liberadas, que os RHs das empresas onde ela deixou os seus currículos, que possam ver, que possa saltar aos olhos deles e ela receba uma ligação num tempo muito breve. Dê a ela, Pai, infinitamente mais daquilo que ela pudesse pedir. Dê a ela algo que nem a sua capacidade profissional é adequada. Eu te peço algo que ela possa reconhecer que foi o milagre do Senhor. Eu oro, Pai, pelo bom encontro. Eu sei que antes dela sonhar em ter alguém, o Senhor deseja, mas prepara ela nesse caminho, assim como o Senhor preparou Ana, prepara a Ju. Nós unimos a nossa intercessão e a nossa oração e profetizamos o bom encontro, que ela seja como Esther, que esteve ali no palácio do rei se preparando. Ajuda a tua filha, Pai, a crescer em todas as áreas que ela precisa crescer, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos também pela vida da Regiane, te pedimos que essas dores cessem. O Senhor levou as nossas enfermidades, as nossas doenças na cruz, por isso nós declaramos a cura do Senhor sobre ela, que ela viva algo milagroso, em nome de Jesus, e dê a ela também, Pai, essa sabedoria, essa revelação do céu, do que ela precisa fazer nesses próximos dias, de como ela deve se comportar emocionalmente, do que ela deve comer, de como ela deve cuidar do corpo dela, que é templo do Espírito Santo. Nós declaramos, Regiane, seja curada, assim como aquela mulher hemorrágica recebeu a cura, nós declaramos que assim seja sobre você. Eu oro pelo Ricardo, Pai, dê a ele a paz que excede todo entendimento humano, tira todo pensamento que não provém de ti, tira toda angústia, tira todo sentimento de abandono, de solidão, dê ao teu filho dias de alegria, de paz, em nome de Jesus. Une esse casal, eu intercedo pela vida da Viviane, dê a ela toda a sabedoria que está em Cristo Jesus, dê a ela toda a sabedoria, como o Tiago disse. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura esse casal. Eu profetizo unidade, eu profetizo, Pai, amor renovado para a tua glória. Eu oro pela festa que terá na igreja da Vanilda, eu te peço que o Senhor esteja manifestando ali a tua glória e seja um culto de muitos testemunhos, de muitos milagres. Eu te peço que o Senhor traga o consolo, traga a restauração, que o Senhor traga, Pai, o abraço que nenhuma pessoa é capaz de dar, que traga aconchego para tua filha, que traga, ó Deus, restauração, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, pela Silvana, eu te peço pelo seu marido, eu te peço por esse lar, que esse lar seja
abundante da tua presença, que jamais falte o óleo da unção sobre a cabeça deles. Eu oro, Pai, para que as necessidades sejam supridas. Eu oro pelo seu Hermes, traga cura sobre ele, em nome de Jesus. Eu oro pela Josefa e família. Pai, em nome de Jesus, sê com essa família, sê com eles, que eles possam viver a tua promessa que diz que nós seríamos benditos nessa terra. Eu profetizo sobre eles as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescentam dores. Eu oro pela amiga da Thalita, a Thaís, que o Senhor alcance o coração dela, que o Senhor converta o coração dela, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga, Pai, em nome de Jesus, aquilo que os homens não podem trazer, em nome de Jesus. Eu oro pela dona Zélia, que está fazendo aniversário hoje, dê a ela anos de vida, dê a ela saúde, dê a ela disposição, esperança, dê a ela alegria, Pai, e que ela se sinta como uma Ana, que está engravidando de algo novo da parte do Senhor. Eu profetizo isso, que ela engravide espiritualmente para a tua glória. Eu oro pela Daniele, pela sua família, que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com cada um deles, que eles vivam, Pai, uma vida de experiências a cada dia com a tua fidelidade, com a tua mão forte, com o amor de um Pai verdadeiro. Eu oro, Pai, pela dona Sueli e o seu marido, que esse lar seja um lar cheio da tua presença, cheio de paz, cheio da prosperidade do Senhor, cheio, ó Deus, de experiências diárias com a provisão do Senhor, que o Senhor continue se manifestando sobre esse marido, que o Senhor continue atraindo ele a tua presença, que nenhuma frieza alcance esse casal, mas une, Senhor, une corpo, alma e espírito, que eles tenham a mesma paixão do início, ó Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Faltou alguém? Não, pastora, tá todo mundo aqui. Amém, muito obrigada. Muito obrigada, pastora, pela palavra, pela oração. Amém. Glória a Deus. Foi bênção, mais uma vez, Deus, né, tem tocado, pelo menos eu falo, eu chego, às vezes, falo cansada, e Deus vai falando e vai ministrando ao meu coração. Então, só tenho a agradecer a cada uma de vocês que se dispuseram a estar aqui ouvindo, né, a palavra de Deus. É com muito amor que eu tenho preparado, né, junto com as outras irmãs, essas reuniões, e cada dia mais Deus tem ligado e trago pessoas especiais. Então, fico muito feliz da pastora ter vindo, agradeço muito, né, mesmo a gente sem se conhecer. Eu fui falar do projeto para uma pessoa que veio aqui montar os móveis em casa, e aí a pessoa, não, vou te indicar um monte de gente, uma pessoa abençoada, olha, chama a pastora Marcela, anota o contato. E assim que eu chamei, ela já aceitou de cara. Então, eu agradeço muito, pastora, pela sua vida. Muito obrigada mesmo, viu, por se disponibilizar e estar com a gente aqui essa noite. Foi bênção. Obrigada, meninas. Vocês sabem que se vocês precisarem, a gente tem o nosso grupo lá. Todo culto, ele vai lá pro YouTube. Tem o Instagram também, que a gente sempre está divulgando, e tem nosso grupo de WhatsApp, que o que precisarem, se estiverem passando por algum tipo de dificuldade, necessidade, precisarem de ajuda, entre em contato com a gente, que aqui é uma conexão, né? A gente se une para ajudar uma a outra. Então, uma boa noite a todas, fiquem Amém. com Deus. Mandem os testemunhos, e quem deseja engravidar, receba o teu milagre. Amém, Senhor. Amém. 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 Boa noite, meninas. Fiquem com Deus. Um beijo. Boa noite. Obrigada, Beijo. todos. Boa noite. Glória a Deus. A paz para todos. Paz.